Como cuidar da saúde no período da primavera? A Ajuda de Ibirubá sofre com a superlotação de cães. A ONG Me Ajuda de Ibirubá abriga hoje cerca de 320 cães, sendo que a capacidade é para abrigar apenas 150 animais. Confira essas e outras notícias agora no Jornal da Noite. Boa noite. Boa noite. Existem algumas doenças que frequentemente levam a outras. A rinite alérgica, por exemplo, pode evoluir para um quadro de sinusite. Nesse caso, é preciso tratá-la no início para evitar complicações mais sérias. Ela ainda nem começou, mas as flores já estão aí colorindo nosso dia a dia. Mas essa proximidade com a primavera causa transtornos para quem sofre com as alergias respiratórias. Quem tem rinite ou sinusite sabe bem como é. O pólen das flores é um vilão para quem sofre com as alergias. Além dele, as variações de temperatura, a poluição, a poeira e os ácaros agravam ainda mais essas doenças. Os principais sintomas são aqueles bem conhecidos, que causam muito incômodo. É uma coisa que me incomoda muito, cheiro, tipo de cigarro, de perfume, o cheiro das árvores também, o pólen, o tempo seco, o tempo úmido. As alergias não têm cura, mas existe tratamento para amenizar o problema e evitar a evolução para uma sinusite. Mais comum é evoluir para sinusites crônicas ou de repetição. Isto porque o nariz se comunica com o que nós chamamos seios da face. E as mucosas, o revestimento do nariz é o mesmo dos seios da face. Alterou o nariz, altera também esse revestimento dos seios da face. E muitas vezes uma bactéria, um vírus, aproveita essa alteração da estrutura, se instala ali e produz o que chama sinusite. Se não tem cura, o jeito mesmo é tratar e seguir essas orientações para conviver melhor com as alergias. Os medicamentos são as lavagens nasais, né, as instilações nasais com soro fisiológico, medicações hoje muito comprovadas e sem grandes efeitos colaterais, que são os corticoides tópicos, né? Aí o médico vai indicar de acordo com a alteração nasal. O mormo, uma doença que atinge principalmente os cavalos, é considerada de difícil controle. Não há tratamento e pode ser letal também para humanos. Confira na reportagem de Priscila Tis. O mormo, também conhecido como lamparão, é uma doença infecciosa e transmitida por uma bactéria que acomete os equinos e equídeos, entre eles o cavalo, o burro e a zebra. Não há vacina ou remédio para curá-la, o que pode a tornar fatal ao homem. A médica veterinária Priscila Secchi explica a forma de contágio e os principais sintomas. Nos animais, a forma de transmissão também é através do contato com as secreções, né, através da via respiratória, a via digestiva, a via genital e cutânea. Os principais sinais clínicos da doença são secreção nasal, sinais respiratórios e sinais cutâneos, como formação de abscessos, ulcerações nas mucosas. O homem geralmente se contamina através de lesões, de abrasões na pele e contato com essas secreções contaminadas. O primeiro caso de suspeita de mormo foi detectado na cidade de Rolante. A Secretaria da Agricultura e Pecuária determinou que apenas os animais que comprovassem o exame negativo da doença, exigido pelo Guia de Trânsito Animal, pudessem andar pelo Rio Grande do Sul. O mormo ameaçou os desfiles de 20 de setembro. Mais de 10 cidades cancelaram o evento, mas em Erechim o desfile foi mantido para a alegria dos tradicionalistas e do público. Na manhã de domingo, a cidade prestigiou apresentações artísticas dos CTGs e de outros grupos da região. O desfile iniciou ao som de marchas e sirenes. Mesmo com as chuvas, as pessoas acompanharam o evento. E o Dia do Gaúcho ainda contou com pelotões que desfilaram a cavalo.
Após o desfile, muitos compareceram ao Parque da ACIE para acompanhar o último dia do acampamento Farroupilha. O que você está achando do acampamento? Eu estou achando lindo, tá muito legal esse acampamento aqui. Tá muito bom. O lugar tá maior, tá sendo muito bem organizado, tá muito bom. Incêndio no presídio regional de Passo Fundo ontem à noite assustou moradores. Confira nas imagens enviadas pelos telespectadores. As chamas começaram no albergue que abriga os presos do regime semiaberto. Os bombeiros foram acionados por volta das 9 horas da noite. As chamas foram rapidamente controladas e ninguém ficou ferido. Foi transferido para o quartel da Brigada Militar de Passo Fundo o policial preso preventivamente por suspeita de participação no assalto ao Banco do Brasil de Sarandi. A ação foi no dia 6 de maio deste ano. O soldado da Brigada Militar foi feito refém pelos criminosos no dia do assalto. Segundo a investigação, ele teria envolvimento com a quadrilha e facilitado o roubo. O PM, de 29 anos, foi detido em Sarandi, onde trabalha. A 29ª Feira do Livro de Passo Fundo será realizada de 30 de outubro a 8 de novembro, em novo local, no Bourbon Shopping. Irá funcionar das 9 às 22 horas com fechamento no feriado de finados, dia 2 de novembro. O patrono da feira é o escritor e médico psiquiatra Jorge Alberto Salton. E ainda, como uma pessoa acima do peso enfrenta as dificuldades na hora de comprar roupas. A gente mostra após os comerciais. A pessoa que está acima do peso sente que o mercado da moda não está preparado para atendê-la. Tamanhos especiais dificilmente são encontrados. Confira essas dificuldades na reportagem de Camila Soares. No momento de comprar uma roupa, muitas mulheres têm dúvida do que vestir e acabam seguindo a moda. Ela é tendência de consumo que acompanha o vestuário e o tempo. Mas e para as mulheres gordinhas? Como será essa busca? Às vezes, isso não é uma tarefa muito fácil. Certos padrões impostos pela sociedade acabam discriminando as pessoas que estão acima do peso. E na hora da compra, diante de tantas opções, isso acaba sendo um grande desafio. É muito complicado você achar um modelo bonito, né, uma coisa diferente, porque mesmo tu estando acima do peso, você quer algo bonito, né, você quer se sentir bem. Se pensarmos bem em relação à vaidade, podemos perceber que muitas coisas têm mudado. E se as mulheres pensam que essa preocupação não atinge os homens, estão extremamente enganadas. Os homens também, eles não querem que mostre a barriguinha, pneuzinho, não querem nada marcando, né? E também eles, mas eu uso P, daí às vezes o M ficou perfeito, né? Mas eles querem o P para dizer que é o P, às vezes não ficou legal, ficou marcando, mas eles também têm preconceito. A imposição de que para ser linda precisa ser magra faz com que muitas mulheres não aceitem seu próprio corpo. Para a psicóloga Gláucia Balbinotti, a busca pela perfeição faz com que os adolescentes fiquem reféns de valores ditados pela sociedade. Mas o adolescente se afeta muito mais, porque a personalidade dele é formada a partir daquilo que os grupos colocam para ele. Então, se você não se encaixa no padrão que o nosso grupo criou, você não é bom o suficiente para estar aqui. E ele acaba se sentindo que não é bom o suficiente para toda a sociedade. Porque a noção de sociedade do adolescente é a partir do grupo de amigos. Então tem adultos que ainda são fortemente influenciados por aquilo que a sociedade impõe para eles. Tudo isso depende das experiências que você viveu e de como que você cresceu, né, ouvindo isso, ou lidando com isso, ou vendo as pessoas ao teu redor lidar com isso. Então, se você cresceu sendo machucado pelo preconceito e nunca ninguém te aconselhou a fazer alguma coisa quanto a isso, né, para se sentir melhor quanto a isso, a não levar isso para ti, a não deixar isso te machucar, então, enquanto adulto, você vai continuar se machucando com isso. As suas experiências enquanto adolescente vão marcar muito a tua vida adulta. Todo aluno que cursa jornalismo sonha um dia em trabalhar em um grande veículo de comunicação. Os acadêmicos de jornalismo da UPF puderam sentir a atmosfera dos bastidores de um telejornal. A visita de estudos aconteceu dia 23 de setembro em Porto Alegre.
Acompanhados pela professora da disciplina de telejornalismo, Nádia Hartmann, os alunos visitaram os veículos do grupo RBS. Além de acompanhar toda a preparação dos profissionais nos bastidores, os estudantes puderam interagir com esses profissionais que antes eram vistos apenas pela televisão. A visita teve como roteiro os estúdios da RBS TV, afiliada da Rede Globo no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, TV Com e redação do jornal 0 Hora. Os 41 alunos de diversos níveis do curso puderam questionar sobre assuntos envolvendo programação, produção e puderam acompanhar a transmissão ao vivo de dentro do estúdio do Jornal do Almoço. O roteiro foi finalizado com visita ao Museu de Comunicação, onde foi possível conhecer a evolução dos meios de comunicação, entender um pouco mais da história no Rio Grande do Sul das mídias através de explicações e interações com o passado. Você confere agora a previsão do tempo para todo o estado. Amanhã, uma massa de ar seco avança sobre o estado e inibe a formação de nuvens carregadas. E por isso a chance de chuva diminui. As temperaturas ficam mais baixas no amanhecer. Faz 9 graus em Passo Fundo e 10 na capital. À tarde também não aquece muito, com 20 graus em Passo Fundo e 20 em Caxias. Na sexta-feira, a chuva retorna ao estado e pode chover 200 milímetros no centro. Entre a Serra, a região metropolitana, noroeste e oeste, a previsão é de 150 milímetros. E aqui na região norte deve chover 70 milímetros. Exibicionismo nas redes sociais. Por que os jovens costumam se expor? Confira a reportagem no próximo bloco. Os celulares, tablets e notebooks são aparelhos que fazem parte da rotina de qualquer jovem. E é através dessas ferramentas que eles podem ter acesso às redes sociais. No Facebook, Twitter e Instagram, o que mais se vê são selfies de registros de baladas, festas e viagens. Mas por que os jovens expõem suas vidas nas redes sociais? Confira na reportagem. No que você está pensando? Nos pergunta a rede social mais acessada pelos brasileiros, o Facebook. Os usuários da plataforma fundada por Mark Zuckerberg respondem com selfies e registros de baladas, festas e viagens. Mas por que as pessoas, e principalmente os jovens, costumam exibir suas vidas nas redes? Não é uma questão só de se mostrar, é questão de ser visto, de ser gostado, de ser amado, né? Então, as pessoas querem assim, ó, ninguém quer, o sonho de consumo das pessoas não é eu quero que você me odeie. No fundo, as pessoas querem serem gostadas. E elas lançam mão de uma série de mecanismos para fazer isso, assim, ó, então eu vou me arrumar para que tu olhe para mim, eu vou dizer coisas que tu goste, vou modificar às vezes o meu jeito de ser para que você me aprecie, nesse sentido. Então, isso é da natureza humana, né? O que acontece às vezes é quando a pessoa ela não tem uma segurança, uma maturidade maior, ela sobreexagera isso, se eu puder usar essa palavra. Né? E aí que tá. Então, assim, na verdade, ela não tem mais controle sobre ela e ela fica se monitorando a partir do olhar do outro. Para tentar entender o comportamento dos jovens nas redes sociais, nada melhor do que conhecer a opinião de quem acessa essas ferramentas digitais todos os dias. Tem gente que é até ridícula, né? Porque postam muita baboseira sem pensar no que os outros vão pensar. É muito perigoso mesmo assim, porque tu tá sendo exposta para muita gente que tu não conhece, que sabe se essa pessoa é boa ou não é boa, tem boas intenções ou não. As pessoas têm direito a fazer com sua vida o que elas queiram, mas quando elas se expõem demais, isso afeta não só a elas, também pode afetar a sua família. E quem pensa que o ato de exibir sua imagem surgiu com as redes sociais está enganado. Ferramentas como o Twitter, o Instagram e o Facebook tornam ainda mais pública uma característica própria da natureza humana. Se tu for para trás na história, tu vai ver assim, ó, que quem tinha dinheiro e podia, por exemplo, pagar um artista para fazer o próprio retrato, fazia isso. Então, assim, o que acontece hoje? Por que a gente acha isso um exagero? Porque todo mundo tem acesso a esses dispositivos, enfim, essas questões tecnológicas que permitem. E aí isso está, na verdade,
exagerado, naturalmente, né? Pelo excesso, porque todo mundo faz. Então, mas não é uma coisa que seja de agora, né? Que seja recente. Estimulado pelas ferramentas atuais, o exibicionismo se torna comum. Mas até que ponto ele é saudável para os usuários? Tudo muito exposto, obviamente, arrebenta uma outra coisa interessante na nossa vida, que é a gente poder narrar coisas, poder narrar a própria história e transformar a nossa vida nessa narrativa num exemplo que outras pessoas, filhos, netos, poderão seguir. Então seria importante, assim, colocar na mesa até onde pode ir a rede social, até onde a gente pode se expor, o que é saudável e o que não é saudável da gente expor na rede social. Como nós vamos ler essas nossas exposições daqui 20 anos, daqui 30 anos? Porque agora, no calor do momento, parece não haver problema nenhum. Mas como será ler isso quando a gente tiver 20 anos a mais? Nos últimos 40 anos, o governo gaúcho vem gastando mais do que arrecada. O saldo negativo foi aumentando, os juros viraram uma bola de neve e não há mais de onde tirar dinheiro para pagar as contas. Os motivos da crise econômica que o Estado enfrenta, você confere na reportagem. A crise financeira do Rio Grande do Sul é considerada sem precedentes pelo governo gaúcho. Sem dinheiro no caixa, o Estado já não consegue mais pagar os salários do funcionalismo em dia e é obrigado a pedalar contas para os meses seguintes, como a dívida com a União. Segundo a estimativa da Secretaria Estadual da Fazenda, o Rio Grande do Sul deve fechar o ano de 2015 com um rombo de 5,4 bilhões nas contas. Ou seja, esse é o montante que falta para cobrir a diferença entre o que o Estado gasta e o que ele arrecada. Mensalmente, as despesas são 22,5% maiores do que as receitas. Isso significa que a cada mês faltam cerca de 400 milhões nos cofres do governo. O comércio de Passo Fundo também sente os efeitos da crise. Entre as consequências estão o fechamento de algumas lojas durante o meio-dia na cidade. Além disso, em praticamente todas as lojas, as vitrines estão repletas de promoções para tentar atrair clientes. Todo o comércio de Passo Fundo, ele está tendo um crescimento mais moderado. Todo o consumidor consciente, ele ainda consegue, dentro das suas responsabilidades, consumir. Então, se vê que, é claro, desde o começo estou falando, estamos num momento de economia moderada, de consumo moderado, mas além de tudo, de um consumo consciente. Mas será que a crise econômica em que vive o Estado está afetando diretamente o bolso dos consumidores? Aumentou tudo, menos o salário, a mensalidade aumentou, o material aumentou, conta aumentou e a gente não tem de onde tirar. Então tem que se virar com o que a gente recebe, que não é muito, e tá prejudicando tudo. A gente não tá mais estável no trabalho, não sabe até quando vai se garantir. Tá cada vez mais difícil, porque a gente não consegue estar seguro e estável. Então tá prejudicando o meu bolso, sim. A questão familiar teve muito efeito na questão da gasolina, que está muito cara, nós acabamos racionando um pouco. E quem mais sofre com as consequências do orçamento mais curto das pessoas são os comerciantes, que precisam manter os clientes. Diminuiu bastante o número da compra, né? Cada aluno que vinha, ele gastava ficava mais à vontade para gastar. Agora o aluno eles ficaram bem mais seletivos, né? Eles compram realmente o básico, o necessário. E isso afeta bastante, porque as nossas contas, enfim, não diminuíram, né? Mas a receita diminuiu bastante. Em meio à crise, a alternativa é criar e inovar sempre, na hora de vender e na hora de comprar. Todos nós sabemos apontar os problemas que enfrentamos em nosso estado, com a falta de verba para setores básicos, como saúde e educação. Todo mundo fala que a culpa é da crise financeira, mas ela não é financeira, e sim política. Nas últimas 4 décadas, o governo gaúcho gastou mais do que arrecadou, em praticamente todos os anos. Agora, os cortes são necessários, mas devem ser feitos com cuidados, para que o trabalhador não sofra pelas escolhas erradas do governo. Assim como está, não pode continuar. Só não vê quem não quer. Foi aprovado em sessão plenária do Legislativo de Passo Fundo o projeto que proíbe o uso de máscaras em manifestações públicas na cidade. Apresentado pelo vereador Renato Orlando Tchecker, o projeto contou com 18 votos favoráveis. A lei visa o respeito à democracia.
O projeto segue para a sanção do Executivo. Após pausa no Brasileirão por causa dos jogos da Seleção Brasileira, Grêmio e Inter buscam uma briga por uma vaga no G4. Confira os gols da dupla Grenal pela rodada do Brasileirão. Depois da última rodada das eliminatórias para a Copa de 2008 na Rússia, em que o Brasil venceu a Venezuela com 2 gols de William e Ricardo Oliveira fechando o placar em 3-1, as atenções se voltaram para as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Tentando se manter no G4, o Grêmio recebeu a Chapecoense na Arena e saiu na frente após belo chute de Douglas de fora da área. Ainda no primeiro tempo, Galhardo cruzou da direita e Bobô completou para o gol. Grêmio 2-0. Mas no segundo tempo, a Chapecoense começou a reação após pênalti de Eraso em Apodi. Túlio de Melo bateu e descontou para os catarinenses. De tanto pressionar no segundo tempo, a Chape chega ao empate novamente com Túlio de Melo após cruzamento de Maranhão pela esquerda. O tricolor foi com tudo para cima e em um contra-ataque no último minuto, Apodi arrancou do meio de campo e finalizou virando para a Chapecoense. Final de jogo na Arena, Grêmio 2, Chapecoense 3. O Inter foi ao Rio de Janeiro jogar contra o Flamengo no Maracanã e conquistou 3 pontos importantes. William cruzou da direita, a bola sobrou para Anderson, que finalizou bonito para o gol. E terminou assim, Flamengo 0, Inter 1. E o destaque do final de semana é para o Ipiranga de Erechim, que conquistou uma vaga na Série C do Campeonato Brasileiro após empatar em 1-1 no tempo normal e vencer por 4-3 nos pênaltis. O pênalti convertido que deu a vaga para o Canarinho na Série C do Campeonato Brasileiro foi de Saldanha. Final de jogo, Ipiranga 4, Caldense 3. Você já encontrou algum animal desamparado pelas ruas? E qual atitude você tomou? Em Ibirubá, a paixão por esses animais mobilizou um grupo de mulheres. Este cãozinho é o Toby. Ele era um dos mais de 20 milhões de cães abandonados no Brasil, expostos a doenças, ao clima, aos maus tratos. Mas Toby teve muita sorte. Em 2008, 6 mulheres se reuniram pelo que elas tinham mais em comum: o amor pelos animais. Foi aí que elas decidiram fundar juntas a ONG Miau Juda, de Ibirubá. O canil existe porque as pessoas abandonam os animais, não têm responsabilidade. E o nosso principal foco sempre foi e sempre será o abandono e maus tratos. A ONG abriga principalmente cães, como o Toby, e tem capacidade para abrigar 150 animais. Mas o espaço já chegou a ser dividido por 380 cães. O principal fator para essa superlotação é o abandono. A gente tem alguns critérios de recolhimento de cães, só que muitas vezes, como o cão fica muito tempo na rua, ele acaba ficando magro, adquire alguma doença e a gente acaba tendo que recolher. Estima-se que de 10 animais abandonados, 8 já tiveram um lar. E esses animais nas ruas podem transmitir doença para as pessoas, como a leptospirose, zoonose, raiva. Mas o problema não para por aí. Um casal de cães abandonados em um ano podem procriar apenas 12 animais. Mas em 10 anos, esse número pode chegar a mais de 80 milhões de filhotes. A gente orienta a população que é crime, que não pode abandonar. Só que, como diversas leis, essa é uma que na maioria das vezes não é cumprida. Para diminuir a superlotação, é preciso que as pessoas adotem, assim como fez o casal Ana e Cauê, que conheceram o Toby através da ONG e decidiram adotar. Sempre gostei, sempre quis ter, a gente nunca teve oportunidade e para mim é a melhor coisa, ter cachorro perto. É uma vida, não tem como tu deixar passar assim o estado que muitos estão, sabe? Então, cada um faz sua parte, adotando um cãozinho, cuidando, dando uma vida melhor para eles, eles agradecem o dobro, sabe? Eles te retribuem com muito amor. A Prefeitura Municipal de Ibirubá informou que não oferece serviço de castração dos animais abandonados por existir a ONG no município que dá abrigo a estes animais. Já está em funcionamento o HC Clínicas, unidade integrada ao ambulatório de especialidades do Hospital da Cidade de Passo Fundo. Serão realizados atendimentos ambulatoriais de ortopedia e traumatologia. O HC atende na estrutura do antigo Pronto-Socorro de Fraturas, na rua Carlos Cavaco, número 56.
Outras informações pelos fones 2103 3310 ou 2103 3430. O Jornal da Noite fica por aqui. Obrigado pela companhia e uma boa noite. Fique agora com o próximo capítulo da novela A Regra do Jogo. Uma boa noite e até amanhã.